Oi, irmãos e amigos, tudo bem? Aqui é Ana Lúcia. Estamos unidos por Jesus e pela internet. Olha que maravilha! Como é bom compartilhar a palavra de Deus. Eu não sei de nenhum governante que tenha mostrado aos seus súditos todo, todo o seu plano de governo. Só Deus. E Ele quer que a gente conheça o seu plano de governo. Então, vamos ver hoje as profecias que Deus tem para nós sobre o temível anticristo. Nós vamos ficar hoje na Bíblia só no profeta Daniel. Embora eu cite outras profecias, vocês anotem no caderninho ou gravem aí para ficar na pasta de vocês e leiam depois em casa, não é? Como quiserem, porque hoje nós vamos só ver as profecias de Daniel sobre esse terrível homem que nos aguarda no futuro, e Deus quer que o conheçamos. Então, nós temos aqui que nessas profecias de Daniel 7, 8 e 11, há vários níveis de cumprimento. Várias profecias da antiguidade são assim. Já se cumpriram parcialmente no passado. E essa profecia teve vários cumprimentos. O primeiro cumprimento foi Antíoco Epifânio, que profana o templo de Jerusalém e persegue os judeus. Imagine, ele fez uma carnificina em Israel. Isso é relatado no livro de Macabeus. Nos 2 livros de Macabeus, relata a luta deles contra esse anticristo do passado, antes de Cristo, não é? Ele era o chifre pequeno de Daniel. Ele era chamado de Antíoco IV, esse era o real nome dele. Ele a si mesmo, olha que modesto, a si mesmo se chamou Epifânio. Epifania significa a representação de Deus. E o anticristo vai se apresentar como um Deus. E no decorrer dos séculos, nós temos muitas pessoas que se apresentam como se fossem Deus, que podem mandar em todo mundo e todo mundo tem que dizer amém, senão será morto. Ele era tão cruel, tão anticristo, que ele sacrificou um porco no altar do templo em Jerusalém. Olha o escândalo que ele aprontou, afrontando a Deus. O segundo cumprimento dessa profecia, que nós vamos ler a seguir, vocês estão vendo os números aí, é o cerco de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo. Foi um dilúvio de sangue. Eles arrasaram Jerusalém, que ficou deserta por séculos. Havia cruzadas, havia isso, aquilo, mas Jerusalém mesmo estava, coitada, abandonada. A terceira ocasião em que essa profecia foi cumprida no passado é quando o Império Romano perseguiu os cristãos e martirizou milhares de crentes. Por exemplo, João foi exilado para a ilha de Patmos já com 80 anos de idade. Foi quando ele teve a visão do Apocalipse. Era uma ilha que era só pedras, era castigo. Como ele era muito idoso, muito respeitado, então exilaram, não mataram. Mas a profecia que nos interessa de perto é a do futuro. A besta do Apocalipse. Está no livro de Apocalipse, do capítulo 13 ao capítulo 20. E Daniel a descreve no capítulo 9. Mas todos esses que precederam foram figuras deste que virá. Século após século, houve anticristos, não é? Na história da humanidade. Sempre houve ditadores que se julgavam deuses. Sempre. E
agora é que os ditadores do passado, como Antíoco Epifânio, eram ditadores de um país, de uma região. E agora este anticristo de Apocalipse vai governar o mundo inteiro, mas ele imitará esses anticristos do passado num grau maior, certo? Então, vamos ver os nomes pelos quais o anticristo é chamado na Bíblia. Jesus, no Evangelho de Mateus e Marcos, quando ele fala dos últimos dias, ele fala que este homem é o abominável da desolação. Gente, desolação é um caos absoluto, é o que está acontecendo no Afeganistão hoje. Aquele caos, as pessoas tentando se salvar, porque o Talibã é terrível, e o Talibã é um modelo de anticristo lá no Afeganistão. Então, o caos, o morticínio, o banho de sangue no Afeganistão é pelo Talibã, que é um abominável da desolação. Abominável é alguém terrível no mais alto grau. Abominação é algo que Deus não admite, porque é terrível demais, é desumano demais, é cruel demais. E desolação é o caos absoluto. É quando você fica no espanto tal que você não tem palavras, às vezes não consegue nem gritar, de tão grande é a sua angústia. Então Jesus chamou esse homem de abominável da desolação. O apóstolo Paulo chama de o homem da iniquidade. Depois vamos ver de novo Tessalonicenses, quando estudarmos o arrebatamento, mas a gente já sabe que esse homem da iniquidade que Paulo fala é o anticristo. Pedro generaliza porque são séculos de anticristos antes deste final. Ele fala em falsos profetas e em dissimulação, porque Daniel se baseia nisso, no fingimento deste homem. Ele vai se fingir de cordeiro, mas na realidade ele é lobo. Mas ele vai vestir a carapuça, não é? Olha eu aqui, paz e amor, muito bonzinho. Eu prometo a paz mundial. Quem é que não quer a paz mundial, não é? Então, ele é dissimulador, é fingido. O apóstolo João, nas suas cartas, fala de anticristos, que são vários no decorrer dos séculos, e enganador, porque ele vai enganar o mundo inteiro. E Jesus nos adverte: vejam que vocês não sejam enganados. Por isso que temos que estudar as profecias, para não nos enganarmos quando esse lobo com pelezinha de cordeiro, prometendo paz, vai aparecer. E Daniel chama esse homem de homem vil, homem que não vale nada moralmente, homem sem valor nenhum moral, mas que vai dominar pelo engano, pela astúcia, não é? Vamos ver algumas características do anticristo. Lá em Apocalipse está escrito: vi então, ele está tendo a visão de Apocalipse, e eis um cavalo branco e o seu cavalo com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse é o início do anticristo, o paz e amor, o cordeirinho prometendo paz. Ele vem num cavalo branco porque ele vem prometendo paz, paz no mundo inteiro. Ele vem desarmado, o arco dele não tem flecha, porque afinal ele promete paz. Mas ele vai tomando o poder através de intrigas, de
falsidades nos bastidores, de puxar o tapete daqueles que podiam se opor a ele. Ele vai comendo feito mingau pelas bordas, manso, quieto, ninguém presta atenção, até que ele dá o bote. Ele é mestre do engano, ninguém como ele para usar a boca para enganar as pessoas, não é? Vamos continuar com as características do anticristo. Especialista em lisonja, gente, ele vai ser puxa-saco das autoridades. Ele vai enganar do maior ao menor. Nós temos que ser espertos, porque ele tem muita astúcia. Ele é esperto, muito esperto. Ele é um chifre pequeno, ele é um líder secundário. Todo mundo diz a ele, é inferior, não liga para ele não. É um puxa-saco, é inferior. Mas o cara é astuto. Ele vai fazendo a teia de aranha. Ele vai fazendo a arapuca. Insolente, mentiroso. Então, vamos para o livro de Daniel ver isso daí, não é? Então, vamos ver Daniel 11, 32. Daniel 11, 32, onde ele fala que é um especialista em lisonjas. Há vários trechos, mas eu vou ler só alguns, não é? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus, nós temos que estar preparados para fazer frente a este homem, não é? E vamos continuar lendo, então, ainda em Daniel 11, 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, você vê que vai ter muita reunião de poderosos do mundo inteiro, como o G7, o G20, que a gente já tem assistindo. E eles vão tramar para fazer o mal, como agora a nova ordem mundial está fazendo reuniões para tramar o mal contra nós, e com mentiras. E esse homem vai estar participando destas reuniões como subalterno, mas Deus determinou o tempo do fim. Vamos ver o 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Ele fará o que quiser. Ele será contra a santa aliança, a igreja e Israel. Só que ele vai fingir que não. Ele vai prometer paz para a igreja e para Israel. Mas é mentira. É mentira. Ele vai fazer aquilo que o Antíoco Epifânio fez no templo em Jerusalém. Vamos ver o versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Gente, ele vai profanar o santuário, o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém será erguido por esse próprio anticristo, como promessa de paz. Olha só que fingido. Vai prometer paz com os judeus e vai dar de presente o templo de novo, mas ele depois vai tirar a máscara de cordeiro, mostrar que é leão, vai profanar o templo, igual o Antíoco Epifânio que a gente viu antes de Cristo.
e ele vai tirar o sacrifício diário que fazem, antes faziam no passado e vão voltar a fazer no futuro no templo. E ele vai estabelecer a abominação desoladora, que a gente já leu, não é? Uma coisa mais terrível do que a outra. Então, a gente tem que estar prevenido. Vamos para Daniel 7 agora. Nós vamos ver depois a sequência das visões na próxima aula, quando nós formos estudar a estátua de Nabucodonosor e a Babilônia. Então, próxima aula, continuação aí. Então, Daniel 7, 8, 11 e 20. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E o 21 também. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Chifre na Bíblia é sinônimo de poder. Quanto mais chifres tem numa visão, simboliza que ele tem mais poder. Quando fala em Apocalipse 10 chifres, imagine quanto poder este homem terá. Então, esse chifre pequeno, que na primeira profecia era o Antíoco Epifânio, lembra a primeira profecia de Daniel que a gente viu? Era o Antíoco Epifânio que se jogou Deus e martirizou os judeus. Então, este homem, ele é pequeno diante dos 4 chifres, que são os 4 generais que sucederam Alexandre o Grande, que a gente vai ver na próxima aula, na estátua, não é? Então, havia 4 grandes generais depois que Alexandre morreu com 33 anos. E esse chifre pequeno, inferior, foi fazendo astúcia, ardil, mentira, arapucas e tomou o poder, não é? Então, você vê que ele era diferente de todos os outros animais e ele tinha 10 chifres, imagine. E no versículo 8 aqui do capítulo 7 de Daniel, nós vemos que ele arrancou os outros 3 chifres, não é? E ele tinha uma boca que falava com insolência. Ele era extremamente arrogante. Eu sou o tal, sou eu que mando. Ai de quem não me obedecer, está morto. Vocês veem que sempre a gente vê uns chifres pequenos se achando os tais, né? Mas esse será o pior de todos. Então, já foi Antíoco Epifânio e vai ser no fim dos dias. E daí diz, no versículo 11, que essa voz insolente que o chifre proferia, ele foi morto, porque depois, no final da história, Jesus vence. Aleluia! Jesus sempre vence no final da história, por mais que o diabo faça e desfaça as suas intrigas, as suas mentiras. A nossa confiança é que a vitória de Jesus é certa e nós venceremos com ele. Então, vamos continuar vendo as características desse anticristo para a gente prestar atenção. Jesus advertiu, vejam que não sejam enganados. Eu estou explicando como é que será este homem. Então, vamos ver. No quarto
característica desse anticristo. Ele tomará o poder com intrigas. Ele não vai tomar o poder numa batalha, como eu já falei. Ele vem prometendo paz, máscara de cordeiro, paz e amor. Eu sou bonzinho, eu vou dar um templo de presente para os judeus, eu vou ajudar o mundo inteiro a ter paz. Olha que santo que eu sou, não é? Então, Daniel nos adverte contra essas intrigas. Daniel 11. Vamos ver os versículos. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Maquinarão. Gente, maquinação é o que se faz nessas reuniões secretas. Quantas reuniões secretas no decorrer da história eles fazem maquinação? Quando a gente acorda, mudou tudo. E a gente fica espantado, mas como? Maquinação, às escondidas. É assim que eles tomam o poder. É um homem vil que não vale nada. E ele se tornará forte com pouca gente, calado. Ninguém vai dar valor a ele. Eu lembro de Hitler, que tomou o poder assim. Gente, a Alemanha era o país mais culto, mais avançado, mais moderno, mais tudo da Europa, do mundo. Era o melhor do mundo em tudo. E como é que Hitler tomou o poder? Gente, ele era insignificante, um chifre pequeno, bem pequeno. Ele foi articulando, ele foi fazendo manobras de bastidores, foi fazendo reuniões secretas, mentindo, iludindo quem estava no Senado ali, os senadores da República da Alemanha. Ele foi iludindo, tramando, puxando os pauzinhos, não é? E quando se viu, ele tomou o poder. Quem diria? Aquele sargentinho de nada, baixinho, feio, insignificante. Quem diria que ele ia tomar o poder? E quem diria que ele ia causar tanta morte na Europa e no mundo? Uma destruição tão grande à toa. Só porque ele se dizia, eu sou o grande. Quem não me obedecer, está frito. É um tipo de anticristo numa região. Ele dominou a Europa, numa região. E o anticristo vai ser isso globalmente. A mesma coisa foi Stalin na Rússia. Stalin não participou da articulação da Revolução Comunista na Rússia. Ele matou por veneno, por morte à traição, os que fundaram a Revolução, os que imaginaram a Revolução Comunista na Rússia. Aí ele articulou, envenenou, matou a traição e tomou o poder. E foi o maior massacre da história da humanidade. Stalin matou muito mais gente que Hitler. Foi um massacre total na Rússia e nos países dominados pela Rússia. E depois nós tivemos Mao Tse-tung, que também tomou o poder depois da guerra na China.
mandou matar gente adoidado, inclusive todos os intelectuais, todos os professores, todos os escritores, todos, não sobrou nenhum. Ele reconstruiu do zero, em cima da morte de milhões, o Império da China. Então, a gente vê que no decorrer da história sempre houve esses perversos, maquiavélicos anticristos, não é? Que tomam o poder com intrigas. Eles em si não são pessoas grandes, importantes. Eles se fazem grandes com as artimanhas nos bastidores, atrás das cortinas, em reuniões secretas. E quando a gente abre os olhos, já é muito tarde. Jesus nos adverte no Evangelho de Mateus, onde ele fala dos últimos dias. Vede que ninguém vos engane, não se deixe enganar, está previsto, está tudo previsto. Estudem as profecias para não serem enganados. Depois ele diz, vejam, eu tenho previsto para vocês. Isso tudo já está predito. Os profetas anunciaram e eu estou reforçando o que os profetas falaram. Jesus, inclusive, cita Daniel nesse sermão. Então, estudem as profecias de Daniel para vocês não serem enganados. Então, vocês veem que a advertência é muito séria de Jesus, não é? Muito séria. Então, vamos rapidamente rever isto aqui e não se esqueçam, no nosso próximo encontro, nós veremos a estátua de Nabucodonosor e as profecias sobre a Babilônia, tá certo? Extremamente importantes. Então, essas profecias de Daniel sobre o anticristo, que se encontram aí do capítulo 7 ao 12, tiveram o primeiro cumprimento bem antes de Cristo, no ano 160 antes de Cristo, no tempo dos Macabeus, em que esse homem Antíoco IV, chifre pequeno, usou toda a sua astúcia para tomar o poder, massacrou o povo judeu e colocou um porco no altar do templo em Jerusalém. Eles se julgavam Deus, tanto assim que se chamou Epifânio, que quer dizer manifestação de um Deus. Ele pôs esse nome nele mesmo, muito modesto. O outro cumprimento desta mesma profecia é com o cerco de Jerusalém pelos romanos. Foi um general que não sabia que seria imperador, era um general romano, o Tito, ele tinha ordens de massacrar Jerusalém e durante o cerco de Jerusalém, ele foi chamado a Roma e foi coroado imperador. Uma surpresa, ele não esperava por isso. E conforme as profecias de Daniel, foi num dilúvio de sangue, um dilúvio de sangue. E isto está na profecia das 70 semanas de Daniel. Então, vamos ver lá nas 70 semanas de Daniel a profecia disso, não é? Está no capítulo 9 de Daniel, as 70 semanas. Vamos ler do 25 ao 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição,
que está determinada se derrame sobre ele. Então, essas profecias se referem diretamente a Israel. Os 7 anos de tribulação, que a gente vai estudar depois, se referem principalmente a Israel, mas nós não estamos livres, mas é principalmente para Israel. É a última semana das 70 semanas de Daniel. Então, ele fala aqui que tudo vai começar quando o ungido chegar em Jerusalém. E fazendo as contas, ungido, eu já expliquei na aula anterior, é Cristo, não é? Cristo, Messias é o ungido. Vocês veem que está a letra maiúscula na Bíblia. Ele chegou em Jerusalém e foi aclamado como Messias, como filho de Davi, como rei, exatamente quando se cumpriu a data destas semanas. Foram feitos cálculos, eu não vou apresentar aqui, mas foram feitos cálculos desde que Neemias e Esdras falam da reconstrução de Jerusalém, até que Jesus entrou e foi aclamado como Messias, na semana em que ele ia ser morto, o chamado Domingo de Ramos. E ele foi morto, e daí Jesus disse: olha, tudo vai ser destruído, Jerusalém inteira. Então, esse povo que há de vir depois que o ungido foi morto é o povo romano. E o fim de Jerusalém seria num dilúvio, um dilúvio de sangue e não de água. Os romanos mataram muito. Foi um dilúvio de sangue e arrasaram Jerusalém. Quando se visita Jerusalém hoje, pouca coisa é daquela época. Quem quer visitar aquela época de Jerusalém, visita os subterrâneos. Eu vejo esses subterrâneos em vídeos que mostram as escavações em Jerusalém, o trabalho dos arqueólogos. Então, eles é que mostram Jerusalém do tempo de Cristo. O que se visita hoje lá são reconstruções, talvez. Há muita coisa nebulosa nisso, porque ela foi arrasada. E o que interessa para nós aqui? É a última semana, no versículo 27 do capítulo 9. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Os 7 anos de tribulação começam com o paz e amor. Lembra? O paz e amor. Na metade da semana, 3 anos e meio, e Daniel já fala disso, vamos ver em outras reuniões. Então, na metade da semana, durante 3 anos e meio, ele vai tomando poder no mundo com paz e amor, e todo mundo aplaudindo. Depois de 3 anos e meio, ele tira a máscara de cordeiro, mostra que ele é lobo e arrasa Jerusalém, e mata os judeus, e mata os cristãos que estiverem ainda aqui. Meu Deus, vai ser um horror, conforme conta Apocalipse. Graças a Deus não estaremos mais aqui para presenciar o horror que será os últimos 7 anos desta semana. Mas os judeus vão se converter. Os judeus vão se converter maciçamente. Depois teremos uma aula só sobre os judeus. E daí eu vou provar que nas profecias os judeus se converterão ao Messias prometido, Jesus, não é? E daí nós vemos aqui a asa das abominações, das coisas terríveis que esse anticristo fará. Virá o assolador, aquele que mata todo mundo, que destrói tudo, até que Jesus venha e vença na batalha do Armagedon, que nós estudaremos também. Então, vocês veem que devagarinho a gente vai pegando as profecias todas. O martírio dos crentes foi uma parte também dessa profecia, mas pegou só aquela região. Agora, esse quarto cumprimento, a besta de Apocalipse 13 a 20, é no mundo inteiro. Vejam para não serem enganados. Os nomes que saem na Bíblia dele:
o abominável da desolação, o homem da iniquidade, falsos profetas, dissimulador, anticristo, enganador, homem vil, que não vale nada, um cavalo branco que promete paz, mas depois vem com a guerra. Ele se apodera do poder através de intrigas, de manobras de bastidores. Ele é mestre em enganar todo mundo, do maior ao menor. Ele é especialista em lisonja, em ser puxa-saco. Ele tem muita astúcia, é extremamente esperto. É uma autoridade pequena que vai enganando até que ele dá o bote. Ele é insolente, ele se julga o tal, o maior de todos. Ai de quem se meter com ele. Ele é mentiroso, porque o diabo é o pai da mentira e ele vai ser possuído pelo diabo. Ele tomará o poder com intrigas, mentiras, coisas de bastidores, e ele vai ser um assassino perverso. Antíoco Epifânio foi só uma amostrinha que aterrorizou a Palestina do que será esse terror no fim dos tempos. Então, vamos estudar as profecias. Aí aparece uma pedra nas profecias de Daniel, uma pedra. E essa pedra destrói todos os impérios. Vamos ver na estátua na outra semana. Jesus recebe o domínio do reino, e o reino de Jesus é eterno. Daniel prediz a ressurreição e prediz que nós reinaremos com Cristo, como Jesus depois reforça a mesma promessa nas cartas de Apocalipse. Nós reinaremos com Cristo. Aleluia! Jesus vence. Então, até o próximo encontro, com a graça de Deus. Vai ser muito empolgante estudar a estátua e a incrível Babilônia. Até a próxima. Obrigada.